E aí, pessoal, beleza? Tudo certo? Vamos seguir então com o nosso projeto. Então, contextualizando nossa aplicação de cadastro de filmes, uma aplicação em camadas web. Então, vamos ter a camada MVC não, perdão, vamos ter a nossa ASP.NET Core, MVC e nossa Web API. E as duas vão se conectar e vai funcionar tudo jóia, bonito, elegante, incrível. Então, a gente viu a criação da solução na última aula. A gente entendeu um pouquinho os recursos que compõem a minha aplicação web e a minha API também. E eu vou resumir rapidamente aqui o MVC de novo, tá? Se você ficou com alguma dúvida. Então, o MVC é um padrão que o pessoal criou para facilitar a criação de aplicações web. Basicamente, eu tenho três componentes: MVC, Model View Controller, a View, a aplicação parte da View, que é o meu cliente acessando as páginas, e eu faço a comunicação dessa view, da minha interação com a minha página, com o meu código back-end. Meu código back-end, ele é um modelo de código que eu implemento, ele fica dentro desse models. E para poder fazer essa comunicação da view com a models, eu tenho no meio um componente que a gente chama de controller, meu controlador. Então você tem várias requisições e a gente usa o protocolo HTTP, onde eu faço as minhas requests, minhas requisições, o controlador intercepta isso, aí ele entende o que você quer fazer. Eu quero fazer um cadastro, uma pesquisa, uma consulta, uma atualização, uma exclusão. Ele vai rotear isso para o meu modelo de código, meu back-end, ele vai processar e vai dar um retorno. Deu sucesso, deu algum problema, aconteceu algum erro, e ele dá uma resposta para o meu cliente. Então, através de requisições HTTP, eu obtenho respostas, esse fluxo flui e é assim que funciona uma aplicação web de forma bem resumida. Agora, o detalhe do Model View Controller a gente vai aprender no decorrer aí do desenvolvimento da nossa aplicação. Nosso projeto de API, a gente vai ter basicamente a controllers. Você pode até falar, se você for usar microserviços aí como base, que eu tenho views também na API, só que essa view não seriam as páginas, seriam os endpoints, que são os endereços, os caminhos da minha aplicação, tá? Beleza. Um outro ponto que é legal destacar antes da gente continuar aqui, incrementando mais recursos, é se você clicar no projeto, que eu tenho dois agora, ele vai carregar para você um arquivinho que ele tem as configurações do projeto, tá? Ele tem umas tags aqui XML, então o que você tiver de biblioteca, você consegue identificar o que eu estou usando no meu projeto web, o que eu estou usando na minha API. Clicando no projeto aqui, ele mostra para você, tá? Ele mostra também aqui a versão que você está usando do .NET. No nosso caso, a gente está usando o NET 6.0, .NET 6, que é a versão LTS até o momento, tá? Beleza? Boa. Ok. Então vamos seguir. A gente vai criar o projeto de forma modular ou em camadas. Para facilitar, para a gente separar, tem uma massa que o pessoal fala aí que você precisa dividir para conquistar. Então é exatamente isso que a gente vai fazer. E ele ajuda também até na reutilização dos projetos aí no dia a dia, comercialmente falando, tá? Você cria um módulo, uma aplicação, uma biblioteca e você pode injetá-la em outros projetos. Você pode usar várias vezes, tá? Então, para criar mais projetos aqui, a gente vai basicamente utilizar o tipo de projeto de biblioteca, tá? O Class Library, porque ele não é um projeto que é necessariamente executável direto. A gente monta o nosso código ali e depois a gente reutiliza em outras camadas, em outros projetos, que no caso vai ser a nossa aplicação da API, tá? Beleza. Então, em qualquer lugar em preto aqui, dentro da Solution Explorer, eu falo preto, mas é porque eu estou usando esse layout preto aqui, né? Em qualquer espaço aqui vazio, se eu estiver usando com outro layout mais claro aí, dá para fazer isso também. É só você vir aqui, acho que em ferramentas, opções. Na verdade, ele tinha aqui, ó. Você tem geral, você tem o tema, tá? Dark, Blue, Light, aí você escolhe o que achar melhor. Eu prefiro Dark porque quando eu coloco o Light fica muito claro, assim, para mim, tá? Mas é questão de gosto. E como diria meu professor de cálculo, gosto é igual pescoço, né? Cada um tem o seu, então fica com o seu gosto, ok? Botão direito, vamos lá, adicionar. Na verdade, não é aqui, é na solução, tá? Clica na solution, a solução é um conjunto de projetos. Nela você vai clicar com o botão direito, adicionar new project, adicionar um novo projeto. E aí, como a gente criou o projeto web, vai estar aparecendo aqui os mais recentes. Filtro aqui por Class Library.
E aí ele vai trazer vários. O que a gente quer não é do .NET Framework, a gente quer o do .NET Core, então é só Class Library. E se atente à linguagem, tá? Tem que ser do C Sharp, não vai colocar do VB aí. Poderia até criar, mas é que eu tô criando tudo usando C Sharp. Ok? Avançando. E qual vai ser o nome desse projeto? Ó, ele vai ter o mesmo nome, Cadastro Filmes, só que ele vai mudar o sufixo que é o que identifica essa camadinha do meu projeto. Eu vou ter uma camada de domínio, então eu vou criar ela com o nome de domain. Tá? Avançar. A versão é a 6.0. O Class Library tem menos opções de configuração. Basicamente ali ó, a versão da biblioteca. E ele adiciona pra gente ó, mais um. Se você olhar aqui, ó, vamos colapsar tudo ó, com esse botãozinho. Eu tenho cadastro filmes.domain e ele cria para mim, além da parte de dependências que já vem, ele cria esse class aqui. A gente pode deletar esse cara, botão direito, deletar e ok. Então temos a camada de domínio. Na camada de domínio, a gente vai definir todas as nossas entidades, a gente consegue definir todas as definições das interfaces, todos os contratos, a gente vai criar aqui também. E eu consigo colocar as regras de negócio, eu consigo isolar tudo nessa parte de domínio também. Para esse cadastro de filmes, a gente não vai ter muitas regras de negócio, é mais implementar o CRUD mesmo, tá? Mas se você tiver que fazer alguma lógica, alguma validação mais complexa, a ideia é que você faça tudo no domínio e que eu tenha aqui o mínimo de bibliotecas que eu preciso. Eu tenho basicamente o meu código core da aplicação. Eu concentro tudo no domínio e aí eu consigo acessar através dos outros projetos, tá? Beleza. Camada de domain, check. O que mais que a gente vai ter aqui, ó? Botão direito na solution, adicionar novo projeto, é o mesmo caminho que a gente fez. Seleciona o Class Library novamente, clique em avançar, e aí você vai colocar aqui novamente, ó, cadastro filmes, e a gente vai ter uma parte que a gente chama de infraestrutura, infrastructure, tá bom? Infraestrutura. Não está aparecendo aqui embaixo, que eu estou com a tela na frente, mas você tem um botãozinho de avançar next, e aí você clica em create, e ele gera para você. É a mesma ideia, tá? Pode deletar esse class aí, clica nele, dá um delete, ok? Então, na minha camada de infraestrutura, eu vou criar tudo que eu preciso, os componentes de infra para minha aplicação. Por exemplo, banco de dados. Se você estivesse trabalhando com arquivos, textos, você poderia criar uma camadinha para a parte de arquivos, manipulação de arquivo. Se estiver trabalhando com a AWS e você tem as camadas, por exemplo, quer trabalhar com S3, um RDS, algum recurso ali da AWS, você consegue criar dentro da infraestrutura uma parte só para tratar isso, tá? Isso aqui já seria o necessário para a aplicação, já atenderia, tá? API, que eu estou criando uma API, né? Mas você tem basicamente domain e infraestrutura. Mas eu vou adicionar uma camada de serviço, tá? Então a gente vai adicionar aqui, ó, um novo projeto. Vai ser um class library também. Então você vai colocar aqui, ó, cadastro filmes ponto services. Então vou ter essa camadinha de serviço. Vou avançar, clicar em criar. Vou deletar esse class one também aqui, que ele vem por padrão. A ideia dessa camada de serviço é que eu vou fazer assim, ó. A minha API vai chamar o meu serviço. E aí o meu serviço vai fazer a comunicação com a minha camada de infraestrutura, tá? E o domínio entra no meio, aí ele também faz a comunicação. O domínio a gente usa em todas as camadas. Então a gente já tem API, domain, infraestrutura, serviço, web. A gente vai ter mais um projetinho que a gente vai usar para fazer algumas configurações, principalmente a configuração da gestão de independência, tá? Fazer injeção de dependência no projeto. Se você não conhece, não sabe como funciona, quando a gente for fazer a configuração ali, eu explico melhor, detalhes, escopo de vida ali das opções que a gente tem para configurar a injeção de dependência, tá? Class Library também, avançar. Então tem aqui a minha cadastro filmes, vou colocar no projeto name, e aí você coloca ponto IOC, que é de inversão de controle, inverso control, tá? Então coloco I maiúsculo, O minúsculo e C maiúsculo. Avançar. 6.0 e cria. E aí deleta essa classe também. Esse projeto vai ser bem simplesinho, mas ele é muito importante para fazer as configurações que eu preciso aqui para o meu projeto.
Boa? Então, com isso, a gente tem a base da nossa aplicação está criada. Vai faltar desenvolver agora o código de fato, né? Mas os projetos que eu preciso estão todos aí. O único projeto que vai faltar vai ser talvez ali de teste unitário, né? É importante você ter os testes, tudo. A gente deixa isso para o final, depois a gente inclui aí o projetinho se der tempo, tá? Não vou prometer não ficar cobrando aí, mas dando tempo aqui, se eu conseguir encaixar, a gente adiciona um projeto de teste unitário, basicamente vai usar para poder validar, né, se está implementado, está funcional o nosso código, certo? Boa. Sobre domínio, infra, IAC, serviços, o projeto de biblioteca é mais simples, tá? Basicamente eu adiciono dependências e aí eu já tenho definido aqui tudo que eu preciso para criar meu projeto. Quando eu for iniciar ele, eu não inicializo esses projetos auxiliares. A gente vai iniciar apenas a API e a aplicação web, igual a gente viu na aula passada, né? Botão direito na solução, propriedades. Eu tenho aqui os múltiplos startup projects, né? Então, ó, quando eu coloco o múltiplo, você vai ver que vai aparecer todos os projetos da nossa solução. E a ação aqui é o que, que eu quero iniciar. Então, eu vou iniciar basicamente a API e o web. Vai ter momentos que eu vou precisar testar só a API. Então, a gente sobe só ele e eu desmarco aqui o web e deixo como não. Se eu precisar só do web, aí eu só marco ele como start e desmarco a API. Mas a gente vai manter os dois por enquanto, tá? Então, os outros não são executáveis, mas eles são chamados. Eu faço referência, tá? Esse é o nome, referência aos projetos. Quando eu trabalho com a infra, eu vou precisar do meu projeto de domínio. Então, eu faço uma referência a ele. Para os outros também segue. Só para a gente demonstrar aqui, eu venho aqui ó, no projeto de infraestrutura, independências, eu vou clicar com o botão direito, e a gente vai trabalhar basicamente com dois tipos de referência, tá? Referência de projeto, que é essa primeira opção, a Project Reference, e eu tenho também a referência, a dependência, melhor dizendo, de pacotes do Nugget. Então, esse Nugget ele auxilia a gente a adicionar bibliotecas que já existem para manipular JSON, para trabalhar alguma extensão da parte web, acesso a banco de dados, acesso a AWS, ao Azure, ao Google GCP, Google Cloud Platform. Então, a gente consegue incluindo isso através do Nugget, tá? Mas para adicionar a referência de um projeto, eu escolho a primeira opção, Add Project Reference, e aí a gente vai selecionar dentro desses meus projetos qual que eu quero incluir a referência no domain, no meu projeto de infra. No caso vai ser o domínio, não. Marco ele, clico em OK, ele vai adicionar aqui para mim na infraestrutura, e aí quando eu venho aqui eu expando, o que for de biblioteca vai aparecer nesse frameworks, tá? Ó. No caso ele tem um .NET Core só. Agora, se eu vier aqui em Projects, ele vai aparecer para você o cadastro Funos Domain. Isso significa que eu consigo acessar os recursos de domínio dentro da infraestrutura, tá? Beleza? Bom, não vou entrar no código agora, porque a ideia é a gente montar a estrutura da aplicação. Conseguimos fazer isso, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais curtinho, então a gente começa a montar os exemplos na próxima aula, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu joinha para ajudar a gente, é muito importante. Ajuda a gente a chegar nos 1.000 inscritos aí, falta pouquinho. E eu fui. Um abraço. Joia.